Do Senhor Jesus a todos meus amados abençoados irmãos, dando sequência na leitura, hoje estaremos dando início à Epístola aos Efésios. Essa epístola é uma das 4 epístolas ou uma das 4 cartas da prisão. Ou seja, é isso mesmo, Paulo se encontrava privado de sua liberdade quando ele escreve essa carta. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos apresentar, meu Pai, a leitura da Bíblia em Tuas mãos, pedindo graça, força, sabedoria, fé, disciplina, que o Senhor nos ajude a entendermos e compreendermos cada instrução, cada orientação, cada direção, cada exortação, cada repreensão, e que possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos à Tua voz, a voz do divino e precioso Espírito Santo, vai repreendendo e paralisando todo o mal, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai, e que possamos crescer na graça, na fé, no conhecimento e, acima de tudo, que possamos colocar em prática, que possamos aplicar todos os ensinamentos aos quais o Senhor tem nos deixado através da Bíblia Sagrada. É o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus, o Salvador ungido. Amém e graças a Deus. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e a cabeça da igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu consentimento, a sua aprovação, de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, e que nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Ponto, já que eu quero fundamentar aqui, já uma pérola, logo de início. Capítulo 1 e versículo 4, olha como isso é profundo. Quando eu olho para a vida de Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 5, eu encontro dizendo assim, que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Quando eu leio o Salmo de número 139, eu vejo o salmista externando que Deus também o escolheu antes mesmo dele ser formado, ou quando ele estava sendo formado no ventre, entritecido, o texto diz, no ventre da sua mãe. Mas quando eu me pergunto e questiono ao Senhor acerca de quando foi que Ele me escolheu, quando foi que Ele me elegeu, e aí eu me deparo com esse texto. E isso não serve apenas para mim, isso serve para você também, que muitas das vezes aí se sente inferiorizado, ou com as suas crises, com seus dilemas existenciais, emocionais, e todos nós temos esses momentos. Então receba essa palavra. Olha onde Deus te escolheu, como também nos elegeu, ou nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Isso é muito profundo. Quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então sabe o que Deus nos mostra aqui através dessa epístola da prisão? Que Ele escolheu a você e que Ele escolheu a mim antes mesmo do mundo ser formado, antes da fundação do mundo. Isso não mexe com você? Então Deus não erra em suas escolhas, e aí só ratifica o que depois do Evangelho de João no capítulo 15 nós lemos. Não foste vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Pega essa pérola aí e crava, guarda na tábua do teu coração e na tua psique. Vamos avançar. Versículo de número 10. Versículo de número 10, ó. Propuseram em si mesmo de tornar a consagrar, a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação, na plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus
como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, do evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Outra informação importante, no capítulo 1 e no versículo 13 dessa epístola aos Efésios, o que a palavra me revela? O que a palavra nos revela? Que a partir do momento, quando nós ouvimos, quando nós damos crédito, quando nós aceitamos, levantamos as nossas mãos e recebemos ao Senhor como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, nesse exato momento nós somos selados. Selados com o Espírito Santo. Preste atenção, em quem vós, versículo 13, também estais, depois de ouvirdes a palavra do Evangelho, da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ainda que você não tenha ainda, por exemplo, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tenha essa certeza na tábua do teu coração. Isso tem que alegrar teu espírito. Você é morada, você é casa, você é templo, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio. Moisés não teve o privilégio do Espírito Santo morar nele. Davi não teve o privilégio do Espírito Santo morar nele. Abraão, Isaac, Jacó não teve o privilégio. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito era dado por medida. Ele descia, realizava o que tinha que se realizar e se retirava. Ele descia, cumpria o seu feito, a sua missão e se retirava. Mas em mim, em você, não é assim que acontece. Ele habita, ele mora. E é por isso que nós vamos ver aqui logo na frente ele dizendo para nós não entristecermos o Espírito Santo. Então olha que coisa linda. Levantou a mão, aceitou Jesus. Nesse mesmo momento, o Espírito Santo passa a fazer morada, passa a habitar em mim e em você. Versículo de número 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo o ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo o principado, e poder e potestade e domínio, e o todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, e que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que coisa linda. Capítulo 2. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como no outro tempo também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Repito, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que nela andássemos. Então perceba que não é pela obra, não é pelo mérito. Você pode ter um coração bondoso, você pode ser generoso, você pode ajudar a casa de recuperação, você pode ajudar asilos, você pode ajudar hospitais, você pode ajudar ONGs, você pode ajudar muitas coisas. Mas se você está pensando
Você tem esse pensamento que por conta de você ser bonzinho e fazer essas obras de caridade, isso não tem nada a ver. A salvação é pela graça, não é pelas obras. Se fosse pela obra, sabe como chamaria? Meritocracia. Ou seja, pelo meu mérito eu seria salvo. Pelo meu mérito eu teria alcançado. E não é assim que funciona. É graça. A graça, o favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecíamos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus, levando sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, e suportando a cruz, sendo fiel até a morte, dando o brado do Tetelestai, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, e hoje ele está à destra de Deus Pai, ao lado direito, intercedendo pela minha e pela tua vida. Pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem da obra para que ninguém se glorie. Então, se você tiver um coração bondoso, continue sendo assim. Você tem um coração generoso, continue sendo assim. Continue ajudando as obras que Deus tem colocado, tem te dado meios, recursos para você ajudar, para você fortalecer. Faça isso, mas lembre-se, isso não tem nada a ver com a sua salvação. Você faz isso porque é algo seu. Você faz isso porque o Espírito Santo também te impulsiona e você, sensível ao Espírito Santo, tem um coração bondoso para abençoar e contribuir. Mas não é pelas obras, é pela graça. E ele segue dizendo: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se acham circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus. Oh glória! Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, vós que estavam longe e os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. É interessante que Deus desfez as obras da carne na sua própria carne. Algo tremendo, né? Ou seja, ele foi o único que venceu o pecado, que venceu Satanás, que venceu a morte, que venceu as tentações, que desceu até as regiões celestes, tomou a chave da morte e do inferno, ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela tua vida e pela minha vida. A cruz, ela nos reconciliou. A cruz, ela nos deu esse acesso. Não é mais, por isso que lá em João diz, né? Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deles o poder, deles o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É isso que a cruz fez. É esse que o sacrifício vicário, substitutivo, salvífico, redentor, na cruz do Calvário, fez pela minha vida e pela vida de toda a humanidade. Claro, de todos quantos crerem e o receberem e o aceitarem e reconhecerem Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Preste atenção agora no capítulo de número 3, que eu quero que você entenda isso, que este evangelho, além de ser essa carta, aliás, essa epístola, além dela ser uma das epístolas da prisão, ela também é chamada de epístola da unidade. Essa epístola era chamada de uma epístola circular. Era para ela circular nas demais igrejas, principalmente da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Ela é uma epístola também chamada Epístola da União, da Unidade, e você já vai entender o porquê. O ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios,
se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como há pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, depois de perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, com letra maiúscula, pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo, ou seja, o menor, de todos os santos, foi-me dada essa graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério, de que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações, porque são a vossa glória. Ou seja, Paulo está dizendo que, embora ele estivesse preso, ele estava ali firme, ele estava feliz, porque tinha chegado aos ouvidos dele que eles continuavam perseverando, que eles continuavam ali fiéis, fazendo a obra. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, confirmados, com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender, entender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ó glória! Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Preste atenção que Paulo estava preso, olha a situação que ele se encontrava. Ainda assim, ele manda uma palavra de fé, ainda assim ele manda uma palavra de encorajamento, ainda assim ele manda uma palavra de ânimo, ainda assim ele manda uma palavra de perseverança, dizendo que ele estava firmado, fortalecido no Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz, por isso ele fala, por isso ele nos exorta: perseverem, sejam firmes, independente da situação. Lembre-se, Deus está contigo, o Espírito Santo está em vocês, continue perseverando, porque foi para isso e por isso que Jesus Cristo de Nazaré deixou o esplendor da sua glória, sofreu os sofrimentos, os martírios, a cruz, os cravos, a coroa, tudo aquilo para que eu e você, nele, pudéssemos ser feitos filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, embaixadores do reino, forasteiros, peregrinos nessa terra, mas representante de um rei e de um reino, a qual não é nessa terra. Fica firme, fica crente, e que o Espírito Santo de Deus fale infinitamente melhor ao seu coração. Lembrando, hoje concluímos as 3 leituras, a partir de amanhã, sábado e domingo, 4 capítulos no sábado e 4 capítulos no domingo. Deus te abençoe, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade.